Está começando o podcast diretamente de Natal RN, onde qualquer assunto vira resenha. Quem vos fala, Nicolas Falcone, juntamente com meu amigo. João Gabriel, o Jotinha, tudo bem? Então, pessoal, hoje, no nosso primeiro podcast, a gente vai falar sobre o assunto mais falado do momento, Copa do Mundo. E é um assunto que a gente gosta muito de falar. Essa Copa de 2026, que vai ser sediada, né, por 3 países, é a primeira Copa a ser sediada por 3 países. Estados Unidos, México e Canadá, onde a final será em Nova York. E já tivemos uma Copa que eu, pelo menos, não assisti porque eu tinha 2 anos de idade, que foi sediada por 2 países, Japão e Coreia do Sul, em 2002, onde o Brasil foi pentacampeão do mundo, JG. Agora vamos lá. Essa é a primeira Copa com 48 seleções. Há um tempo atrás, muita gente pedia mais tempo de Copa do Mundo, que não vai rolar, vai continuar sendo um mês. Só teve uma distribuição maior de jogos ao longo da semana, né? Isso. E conta aí pra mim, cara, sua expectativa aí pra essa Copa. Eu sei que não é nenhum jogo que supera a Copa do Nordeste dentro do Frasqueirão pra gente, né? De Então forma me diga aí, alguma. vá lá, sua Bom, expectativa. primeiramente, vamos ter de volta, né, a Copa no meio do ano. A última Copa do Mundo, a Graças última a Deus. Aquela merda do horrível, a Catar. Copa no final do ano. Tira da gente, né, que é nordestino, um fenômeno ímpar que só acontece de 4 em 4 anos, apesar dos tempos pares, né? Mas que é a Copa do Mundo associada com o São João. Então, Copa do Mundo para mim já tem esse sentimento, né? Meio do ano, é, as Copas que eu vi, né? A maioria das Copas foi em tempo de escola, né? Então pegava um pouquinho de férias, mas para essa daqui a minha expectativa é Pois é. de meramente ver mais jogo, entendeu? Eu lembro que uma coisa que eu gosto muito de Copa do Mundo, independente da edição, é assistir jogo, assistir futebol. E com 48 seleções vamos ter mais jogos, entendeu? E o tempo de Copa vai ser o mesmo. Porém, essa distribuição, né, em 3 países, eu não sei como é que afeta a logística dos jogadores, a logística climática também pode ser afetada. Afinal, nós vamos ter 2 países, né, em zonas temperadas. O Canadá ele tem a tendência a esfriar um pouco no meio do ano. E o México, ele, a depender, né, das condições climáticas desse El Ninho que vem chegando aí, esquenta um pouco. Então a gente não sabe se a gente vai ter, por exemplo, chuva no México e um frio de bater os queixos no Canadá. Então é, é uma divisão meio caótica, ao meu ver. Fazer a Copa em 3 países assim, é, que é uma distância muito grande, é uma amplitude de Pois é, quilometragem muito cara. alta. Então, a logística aí, se bem que tudo se resolve no avião, né, no voo, mas nunca se sabe, né, esse tempo maluco dos Estados Unidos, doido por furacão, o que é que pode acontecer? E aí, tem gente ansiosa já também, porque como são mais seleções classificadas para a Copa, tem uma galera ansiosa aí para assistir Áustria e Jordânia de 1 hora da manhã. O que afeta muita gente também, porque os horários ficaram meio ruins, né? Vai ser uma Copa majoritariamente à noite para o Brasil. Os jogos do Brasil na fase de grupos são todos à noite. Exatamente. Então é meio estranho. Eu gostava muito dos horários dos jogos na Copa do Catar e na Copa da Rússia. Era meio de tarde, também tinham jogos durante a manhã. Na Copa da África, eu lembro que era sempre final de tarde. Ainda assim era bacaninha, principalmente para um churrasco. Ou, né, o pessoal que vai assistir nas festas de São João aí com um milhozinho. Mas, vamos lá. Além esse ponto que você trouxe da logística, eu acho que vai impactar muito jogadores, na minha opinião, totalmente duvidosa, europeus, porque normalmente eles não têm um deslocamento muito grande durante a temporada, Exatamente. né? Os países são muito próximos, os voos são curtos.
Só que a Copa do Mundo é uma competição curta, então a cada 2, 3 dias, 4 dias no máximo vai ter jogo e às vezes o cara vai estar lá no norte do Canadá ou no México. Então perde-se muito tempo, às vezes, de treino, de descanso também. E essa Copa eu venho percebendo, João, também um fator muito interessante que é o fator físico. Certo. Muitos jogadores estão sendo cortados nessa Copa, especialmente por causa do físico. Na Copa do Catar, por exemplo, os jogadores, né, a maioria da elite está na Europa, não sofreu tanto porque era meio de Isso. temporada lá. Então essa Copa volta a ser uma Copa que é final de temporada para a Europa, então a galera tá quebrada, tá desgastada, enquanto no Brasil é meio de temporada. Pode ser bom para os jogadores, né, do Brasil que foram levados, Danilo, Léo Pereira, Paquetá, mas a gente ainda assim não sabe porque é uma ciência não exata, né? Então o cara pode machucar até no treino antes da Copa. O que a gente espera que não aconteça com nenhum jogador da seleção, principalmente nosso camisa 10. Ai, Que aí tem essa grande tensão, né? O cara tava lá, né? Rompeu o LCA, passou por um ano de recuperação, voltou a jogar, cada jogo ia machucando um pouco também. E nessa reta final conseguiu engrenar para ser convocado por Carlo Ancelotti, que é o maior técnico de futebol da história e hoje está na seleção brasileira para tentar se perfeito. consolidar aí. E com contrato renovado até 2030, tá? Ah, é verdade, Exato. até a Copa que vem. Até a Copa que vem. Há um tempo atrás, né, o Brasil tinha um ciclo muito. Eu lembro muito em 2010, quando o Brasil foi eliminado pela Holanda. Foi, acho que é a primeira Copa que eu tenho muitas lembranças vívidas, assim. E aí, quando o Brasil foi eliminado para a Holanda, naquele fatídico jogo que Felipe Melo fez o gol contra, foi expulso por pisar na perna de Isso. Robben, né? Eu lembro que logo depois, se não na própria coletiva, eu não lembro, o Dunga anunciou que não ia mais treinar a seleção. E eu, uma criança de 10 anos, achava muito estranho. Tipo, como assim? O cara que ganhou tudo, ganhou Copa das Confederações, que finada, né? Era muito legal e não existe mais. Ganhou Copa América, o cara ganhou tudo no ciclo, passou em primeiro nas classificatórias, né? Perdeu um jogo e tá pedindo pra sair. Foi ali que eu comecei a entender a pressão de Copa do Mundo e torcia pra que isso acontecesse com o Ah, Tite em 2018, mas ele permaneceu pra mas lembrando aí, 2022. né? Aquele Lembrando, né, canalha. Nicolas, da questão, não apenas do técnico, mas do elenco, né, de 2010, porque foi o último elenco que eu, pelo menos, eu olho assim, vejo o retrospecto da seleção e penso, poxa, dava pra ganhar aquela Copa. Dava pra ganhar Dava, 2010. dava demais. Kaká era um dos melhores jogadores do mundo. Muita gente, inclusive, vamos fazer justiça aqui no nosso podcast ao Certeza. jogador Kaká, tá? Era um ídolo meu quando criança, jogava muita bola e foi injustiçado, assim. Todo mundo hoje sabe que na Copa de 2010 estava bichado, jogou ali no sacrifício mesmo. Há quem diga que Dunga poderia ter levado Ronaldinho, tem aquelas questões que falam que ele não levou por causa da época do Grenal, mas aquela seleção era muito boa. Júlio César no auge também, E agarrava também muito, vale lembrar, muito, né, muito. em se tratar de elenco, que muita gente caiu em cima de Dunga justamente por não ter levado Neymar e Ganso, que estavam, Neymar e estavam Ganso, é jogando verdade. uma bola amuada e eles não foram convocados. E no final das contas, se você for ver os jogos da seleção, pelo menos o jogo ali contra a Holanda, foi justamente essa criatividade, esse molejo que faltou no Brasil. Chegou um ponto do jogo que o Brasil estava totalmente engessado. O Brasil sentiu muito o gol de empate e, e ficou É engessado o verdade. resto do jogo. O Brasil ficou sem criatividade, ficou tentando apostar em fórmula pronta, né? Em quebrar a linha de marcação com passe em profundidade e não estavam conseguindo. Não estavam conseguindo. Resultado: E, é, a Holanda estava recuperando muita bola, pegou, jogou bola para frente o tempo todo, tomamos a virada. e aproveitando que a gente tá fazendo esse retrospecto, né? 2006 tinha o quadrado mágico, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Kaká.
Ronaldinho atual, melhor jogador do mundo. Kaká no ano seguinte seria o melhor do mundo. Depois de Kaká veio a icônica sequência de Cristiano Ronaldo e Messi. Mas é um absurdo aquela Copa não ter sido vencida pelo Brasil, né? Principalmente pelo ataque. A gente não pode esquecer também jogadores de defesa muito fortes que estavam lá. Mas a gente foi eliminado pela França, que, que com um gol, assim, se vocês forem rever o vídeo, todo mundo fala, poxa, o Roberto Carlos estava ali ajeitando o meião e no cruzamento o jogador da França ficou sozinho e fez o gol. Mas, na verdade, eu acho que foi uma displicência tática, porque esses dias eu tava revendo o vídeo dos gols, né, que eliminaram o Brasil nas últimas Copas, e a linha de defesa do Brasil tava fazendo uma linha de impedimento muito boa. E Roberto Carlos não prestou atenção nisso, e aí quando a linha voltou, ele ficou sozinho lá e o jogador da França passou e fez o gol eliminando o E Brasil em assim, 2006. Em 2014 não custa não vale a pena é mencionar, né? porque a seleção, sempre que sofremos uma eliminação, né? A gente vai atrás de um bode expiatório, entende? 2010 Felipe Melo, 2014 Todo mundo todo mundo. fala dele. E aí a gente tem aí 2006 Roberto Carlos, 2018 Exatamente. Fernandinho, mas aí pra mim não é nem bode O expiatório, problema é é ele mesmo, Fernandinho. E ele vacilou. 2022, Tite. 2022 Tite não botou Neymar Não, pra não é nem bater. apenas não ter botado Neymar para bater, mas o O time time, subiu e depois de fazer tudo, um né? gol ali, naquele momento do jogo, retranca, filho. Estaciona o buzu, fecha a casinha. Não, eu já falei pra você, esses dias eu me enganei, até o último dia eu me enganei, falava que não queria Neymar na Copa, ele tava bichado, ia talvez o pessoal dentro do vestiário criar um lobby, e não bota Endrick, vamos botar Neymar e tal. E aí no dia da convocação de manhã, eu mandei uma mensagem no nosso grupo lá e eu me rendi, porque naquele dia eu lembrei da sensação que foi aquele gol contra a Croácia. Hoje, muita gente não lembra, em 2022, Neymar estava machucado, ele machucou na fase de grupos, ele já estava meio contestado antes da Copa começar. Na fase de grupos ele machucou, voltou pro playoffs, né? Que hoje, até uma curiosidade da Copa de 2026, a gente tem uma pré-oitavas de final. E ele, se eu não me engano, Neymar voltou na oitavas de final. É, e quando ele fez aquele gol contra a Croácia, eu senti que foi como um alívio pro país todo. O país todo fez, poxa, agora Neymar chegou. Foi, E foi foi um um gol gol de gênio. antológico. E aí, não, antológico, entrou pra história das Copas pelo bem e pelo mal, porque logo depois a Croácia fez o 4 gol minutos. e levou pros pênaltis. 4 minutos e Fred subindo com a bola lá e o time todo acompanhando. Uma loucura. É, E a gente pode trazer aqui também, João, um debate sobre essa pré-oitavas. Eu acho, na minha opinião, que dificulta muito o caminho de grandes seleções. Por quê? A Copa é mágica. Todo mundo sabe que a Copa é mágica e sempre vide o vão ter zebras, Marrocos que nem na aí, Copa de né? 2022. Tirando Teve o Espanha e Marrocos, Portugal. que eliminou Espanha e Portugal. E diga-se de Exatamente. passagem, ganhou 100% na bola. Aquela disputa de pênaltis Na entre bola. Marrocos e Espanha foi fruto de um assalto à seleção marroquina. Não, e também consolidou o Consolidou o goleiro goleiro Bono Bono, que é um também. excelente Que ele goleiro, agarrou diga-se de muito. passagem. Ele era meio perdido ali na La Liga e tal, e hoje todo mundo sabe quem é Bono por causa dessa Copa. Dá pra dizer que é a mesma coisa do goleiro mexicano, o Ochoa, né, que vem pra sua última Copa do Mundo Quem, agora, não, quem quem sabe sabe. não, é a última Copa do Mundo dele. E em se falar de Ochoa, né? Que contra o Brasil, ele vira uma mistura de Neuer, Tafarel, Iker Iker Casillas no auge. Casillas. E, e quando ele enfrenta o Brasil, ele fecha o gol 100%. E temos chances reais de enfrentar o México nessa Copa. Daqui a pouco a gente vai fazer nossa simulação aqui. Vamos lá, quem que você acha que pode ser a zebra da Copa?
Vou trazer um pequeno retrospecto aqui, né? De 2014 para cá. A 2014, Costa Certo? Rica, que foi uma sensação aqui na Copa que aconteceu no Brasil. 2018, eu acho que dá pra gente Com cravar a própria certeza. Rússia, que chegou na semifinal, Sim. né? Acho que foi semifinal contra a Croácia. E a final foi Croácia e França. E agora chegamos em 2022, que a zebra foi o Marrocos, a gente comentou. 2026, você tem alguma aposta para ser a zebra? Cara, olhando aqui, esses 1 milhão de grupos que foram estabelecidos esse ano, né? São 12 grupos. Eu vejo que isso, 12 grupos, vamos até o grupo Isso. L. Antigamente eu acho que era até o H. E Não, até o I. Não lembro isso. mais. E aí, esse ano, nós temos aqui, por exemplo, umas seleções chatinhas que podem dar um trabalho lá na frente, sabe? Não pelos nomes, mas sim pela garra que apresentou, né? Durante as fases classificatórias aí para a Copa do Mundo. E eu diria que a própria Argélia Copa da África que, pode dar que um vem trabalhinho. crescendo muito nos últimos anos, né? Inclusive as seleções da África vem se fortalecendo. Vi de Marrocos, Senegal. Não que Com fosse fraco antes, certeza. até porque a gente viu em 2010 Drogba jogar contra o Brasil pela Costa do Marfim, por exemplo. Camarões tinha E assim, Eto'o. Nicolas, pelo grupo I, pelo grupo I, né, que é o grupo França, Senegal, Iraque e Noruega, eu diria, eu posso cravar aí tranquilamente. A Noruega não vai passar nesse Vê? grupo. Eu já tava balançando a cabeça aqui, concordando. A Noruega vai deitar. Nunca, Ah, que nunca, nunca, num isso? grupo com o Senegal, vai aplicar o atraco. Você não perguntou de zebra? Não, mas Você veja. não perguntou de zebra? Não, mas o Senegal foi pra pra final da Copa Africana, né? Seleções. Foi Marrocos e É, ganhou, Senegal. ganhou. Ganhou no campo, mas aí depois a politicagem entrou no meio aí e deram um título pra Marrocos, né? Contrataram o advogado do Fluminense, né? Contrataram o advogado do Fluminense, o advogado do América de Natal agora também, nesse estadual, né? Trabalhou É, forte, brincadeiras à é parte, verdade. mas eu acho que a Noruega passa, cara, porque agora também mais uma novidade dessa Copa. Os 8 melhores terceiros lugares vão passar para o playoffs para essa pré-oitavas de final. Então existe sim a possibilidade de alguma seleção que passou em terceiro lugar do grupo ser campeã da Copa. Acho difícil, mas é possível. Eu tenho 3 chutes. Se você me permitir, eu tenho 3 chutes aqui para zebra, certo? Eu ia Joga. chutar a Noruega também, como zebra, na verdade, porque ninguém tá dando nada, mas é uma seleção forte e organizada. Tem o Haaland, que ainda que o resto do time seja horrível, de algum jeito ele vai meter gol. Odegaard, atual campeão aí da Premier League, né? Na semana que a gente grava, o Arsenal acabou de ser campeão depois de muitos anos e Odegaard comanda esse meio-campo. Sorloth, por aí vai, muitos outros jogadores. Ia chutar também como possível zebra o Japão. O Japão tem uma seleção organizada, a gente teve um amistoso contra o Japão. Tudo bem que o suposto zagueiro Fabrício Bruno cometeu alguns erros nesse jogo, mas o Japão ele fez um bom ciclo. Ganhou da Inglaterra recentemente, agora no amistoso também. E meu terceiro chute fica entre ou Turquia ou Arábia Saudita. Explico. Turquia tem uma seleção jovem, inclusive com jogadores em grandes times. A gente pode pegar, por exemplo, o Arda Güler aí do Real Madrid. E a Arábia Que vai Saudita. ser titular Não, com absoluto na certeza, com Turquia, certeza. na O seleção. moleque é craque. E eu acredito que, além dele ser craque também, ele tem uma visão de liderança dentro do campo que falta, né? É um déficit dentro da seleção da Turquia. E quem sabe até uma faixa não pode ir no braço dele, O entendeu? Real Madrid passa por momentos de turbulência, mas com certeza ele aprende muito sobre liderança ali dentro, né? A gente tem Courtois, Valverde, são hoje os principais
capitães, tem Carvajal, que tá de saída agora, então ele com certeza aprende muito. E meu chute da Arábia Saudita explica o porquê também. Não é surpresa para ninguém que desde a chegada de Cristiano Ronaldo na Arábia, o futebol árabe vem se desenvolvendo e investindo pesado. E na Copa passada eles desceram o sapato na Argentina. Então, é, É verdade. acho, 2 golaços. acho menos provável Turquia e Arábia Saudita do que Noruega ou Japão de serem a zebra da Copa. Mas tão aí, é bom a gente ficar de olho. Eu acho que são seleções interessantes. João, e antes da gente ir aqui pro nosso simulado, né? Você tem alguma superstição aí pra futebol quando você vai assistir os jogos dos seus times? Ou quando você vai ver Copa do Mundo, seleção? Tem alguma coisa que você sente que te dá uma segurança assim na hora de assistir o jogo? Cara, eu depois que eu aprendi a beber, eu gosto de estar plenamente Eu embriagado. gostei do detalhe, aprendi, né? É, É, muito bom. e eu e eu quero me lembrar aí, né? Me lembrar não, relembrar aí que eu acredito muito, 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 muito em superstição, né? Por exemplo, eu não assisto hoje os jogos de Copa do Mundo com gente que não entende de futebol. E eu A vou galera da explicar. Choquei aí, né? A galera que A galera, acompanha não, futebol de 4 em 4 é, anos. em Oh, 2018, um grande amigo só um meu, parênteses. Eu pode vi no falar. Twitter, recentemente, um seleto grande grupo, um seleto grande grupo de pessoas reclamando que Ancelotti não levou Richarlison o pombo pra Copa. Vê se pode, velho. É o pessoal que só vê Copa. Não, é surreal. Mas vai, siga. É a galera que só vê Copa. Vamos lá. Minha primeira superstição. Eu não, eu não gosto de assistir Copa do Mundo com gente que não entende de futebol. E eu vou dar o exemplo. Em 2018, eu assisti a eliminação do Brasil para a Bélgica, junto com um grande grupo de pessoas que não estavam nem um pouco interessadas em futebol, enquanto tinha eu mais 2 pessoas assistindo o jogo, torcendo, vibrando, chorando, Isso, nervoso. Brasil e Bélgica? O restante, Brasil e Bélgica, Nossa. o restante tava no mundinho deles. Então, para mim isso aí foi definitivo. E outra, eu não assisto mais jogo da seleção onde eu já vi a seleção ser eliminada. Em, dois, Eu tô lascado em então. 2014, eu assisti o fatídico 7-1 na mesma televisão que eu assisti a disputa de pênaltis Croácia e Brasil. Então, e no mesmo lugar, tá? Na mesma sala. Meu Deus. Então, eu já sei, onde eu vi o Brasil eliminado em 2006 na minha casa, 2010 na minha casa, 2014 na casa de um amigo, 2018 nessa despedida desse amigo meu, 2022 na casa desse mesmo amigo onde eu vi o 7-1. Então, já sei que o negócio é diversificar os lugares, É, entendeu? uma boa. Eu assisti 2010 na casa dos meus tios, assisti 2014 na casa de um amigo dos meus pais. 2018, tava em família, Brasil e Bélgica, foi na casa que morava meus pais, eu, meu irmão. E esse jogo, por muito tempo, eu sofri muito mais pela eliminação do Brasil em 2018 para a Bélgica do que para a Croácia, do que para Holanda em 2010. Com o tempo passando, eu fui refletindo assim, e aí a da Croácia passou a ser mais cruel. E a da Croácia eu assisti na casa de um amigo meu. Então, eu nem tenho como ter essa superstição, porque todos foram em locais diferentes. Eu não, pra seleção eu nunca tive muita não, sabe? Agora pra time, eu lembro que teve uma época que eu assistia o jogo do Galo sempre com a mesma camisa. E se eu colocasse outra camisa, meu pai reclamava, porque falava que era a camisa do azar. Então, nenhuma das duas camisas existem mais, então meio que eu perdi um pouco as superstições assim com futebol, com seleção, com time. Mas, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui agora.
Vamos passar para o nosso terceiro bloco aqui. Analisar grupo por grupo, quem passa, quem vai ser a decepção. Sempre temos aí, normalmente a Inglaterra ou a Itália, né? Recentemente. Vamos lá. Análise dos grupos. Grupo A, que vai ser o grupo onde vai ter o jogo de estreia da Copa do Mundo 2026. Exatamente. Uma curiosidade: a África do Sul vai voltar a jogar um Vai jogo de voltar o estreia. jogo de estreia, exatamente, dia 11 de Quem junho. assistiu, Bafana Bafana. quem assistiu a Bafana Bafana em 2010 estrear naquela Copa do Foi Mundo foda, foda, sabe o foda. quanto foi massa assistir aquele jogo, o quanto a gente conseguiu ver a alegria do povo sul-africano, não apenas em celebrar uma vitória da seleção, mas a alegria também dos jogadores em poder fazer aquilo ali, entendeu? Poder promover aquela alegria toda. E, se eu não me engano, a seleção sul-africana foi tida como a seleção mais feliz Ah, eu lembro de um papo por desse. causa. Eu lembro de um papo desse. E é E então, consenso, né? muito me alegra. É consenso pra É, todo é mundo que a Copa de 2010 foi a melhor Copa de todas. Não tem pra onde ir, velho. Foi muito boa aquela disparado. Copa. Pra mim, disparado. Ah, mas 2014, Brasil, você foi ver um jogo de Copa na sua cidade. 2010, pá. África do Ainda Sul. assim, a Copa da África tinha uma aura diferente, né? Uma magia. Teve essa história do Bafana Bafana, tinha a fatídica Jabulani, né? E as As vuvuzelas, né? vuvuzelas, o Waka Waka. Poxa, meu Deus. A Copa da África de 2010, da África do Sul, teve três músicas Teve o pancadas. Waka Teve Waka, teve três aquela músicas Waving Flag. inesquecíveis. E O África, de ninguém mais ninguém Akon. menos do que o africano Pois Akon. é, que era a música do comercial. Nossa, lembrei agora, do comercial da Pepsi, que era foda. Era um comercial foda, que tinha Kaká, tinha Beckham, tinha Messi, Ronaldinho, Drogba. Drogba, que era a população fazendo um campo, né? Um formato de um Isso. campo e o pessoal jogando. Nossa, não, assim, não tem comercial mais que nem tinha na época daquela Copa, velho. Tem não. A gente viu, só também Acabou-se. antes da gente analisar os grupos, eu queria pontuar aqui a pataquada que foi a convocação da Seleção do Brasil. Aquela bosta que foram aquelas apresentações bizarras, todo mundo ansioso, esperando a convocação. Todos os países do mundo fazendo um negócio sério e a gente ali fazendo um monte É. de... Enquanto isso, a gente faz uma convocação de excelentes jogadores, tá? Eu concordo com noventa por Eu cento também. da convocação da convocação de Ancelotti para essa Copa. Aí a gente faz aquele negócio bizarro, coisa feia, sem graça. Enquanto isso, a seleção da Inglaterra, totalmente Sensacional. polêmica essa convocação deles, Polêmica, muitos mas craques de fez fora. um vídeo de convocação assim antológico que há de entrar para histórias, enquanto o Brasil que pega e faz uma convocação massa com, e eu concordo com a maioria dos jogadores convocados para essa Copa e faz uma cerimônia de convocação totalmente idiota, sem necessidade nenhuma, voltada para influencer, sem resgatar o espírito pentacampeão, né? A única penta, a gente não teve esse resgate, entendeu? A gente focou em besterol. Foi. Aí a Inglaterra faz uma seleção, né? Tuchel faz uma seleção polemiquíssima, deixando grandes Cole craques e Palmer, craques. Trent Gente, Alexander-Arnold de fora também. Phil Phil Foden, Foden, todo bizarro, mundo ficou de bizarro. fora. Bizarro, bizarro. Mas e aí, o que é que a gente vai falar de ruim da convocação deles, do vídeo de convocação deles? Não tem Sensacional. o que falar de Eles ruim. trouxeram aí Beatles com Come Together, que é o lema da seleção deles para essa Copa, Come Together, e antigamente eles estavam usando aquele Bring Home, como era? It's Coming Home. E aí viram que It's esse coming It's home. Coming Home tava demorando demais. E mudaram agora pra Come Together e usaram a música dos Beatles e eu achei sensacional também. A seleção da Noruega, minha zebra aí pra essa Copa.
botou o rei da Noruega para fazer a convocação no vídeo deles. Fantástico Fantástico. A também. Nova Zelândia fez um vídeo também de convocação com os familiares dos jogadores falando, enquanto imagens deles criança ou treinando passava no vídeo. Incrível também, incrível. A seleção de Portugal fez uma convocação padrão, foi o técnico, né, fazendo uma coletiva, falando os nomes e acabou. A da Argentina eu não vi se Português é saiu muito ainda. chato. Eu não vi se saiu ainda. A do Japão eu espero que tenha alguma referência a Blue Lock, o anime, Cara, né? a do Japão foi foi uma convocação tranquila, né? Eles não sei de vídeo de convocação, mas foi uma convocação Você padrão recebeu no WhatsApp, né? A e lista, os nomes tudo em japonês. mas, recebi, mas a convocação do Japão contou aí com um jogador que eu não vou lembrar o nome dele agora, Tsubasa. que não, que ele é tido como o samurai da seleção japonesa, porque pelo espírito de liderança, pela garra que ele tem, e se eu não me engano, ele já tá com 40 anos. Não é aquele cara, E quando ele viu não é aquele cara que que ele jogou no tinha sido Brasil há 1000 convocado, anos atrás, não? não sei, cara. Eu sei que ao ser convocado, né, para mais uma Copa do Mundo, ele tá indo para a quinta Copa do Mundo dele. Ele caiu em lágrimas, ele foi aos prantos e ele tava lá, ele quietinho no cantinho dele, quando isso aconteceu, entendeu? Enquanto aqui no Brasil, é, nosso último craque, né, Neymar, foi convocado e fez uma propaganda de Bet. Foi na mesma hora que saiu o nome dele. Inclusive, eu ficava me perguntando se os jogadores sabiam se iam ser convocados ou não. E aí eu fui assistir um vídeo no YouTube do Neymar. Muito legais os vídeos que vem saindo no YouTube do Neymar, diga-se de passagem, dá pra gente ter um panorama legal da vida de um atleta, onde ele tava claramente ansioso pra. Acho que essa é a primeira convocação do Neymar que ele fica ansioso, né, de verdade, assim, porque ele já imaginava que ia nas outras mesmo, e essa tinha um perigo real de ele não ir. E acredito que talvez tenha sido a convocação mais importante para ele, pessoalmente falando. E vamos ver se nessa Copa ele faz por merecer essa tão sofrida convocação. Mas no vídeo, ele tá com os parças, né, do Neymar. E aí alguém pergunta pra ele, eu acho que é até o Bruninho da seleção de vôlei, ele fala assim: "Ah, o cara já te ligou?" Aí ele fez: "Não, mano, o problema é esse. Eu acho que essa é a notícia ruim, ele não ligou." Ele ligaria, eu acho que ele ligaria. E aí, enfim, saiu o nome dele depois, todo mundo sabe. Mas pra falar pra você, eu tava mais ansioso pra convocação do Endrick do que do Neymar. Porque o Endrick eu acho que é Com o moleque que certeza. vai resolver. A gente pode separar depois um episódio, não nesse, mas um episódio específico pra falar da convocação, provavelmente quando a gente for ter ali os amistosos. Nossa intenção é ter episódios sobre a Copa durante a Copa e aí a gente revê depois se continuaremos fazendo episódios sobre futebol, porque a intenção aqui é falar sobre tudo, sobre séries, filmes, música, história, cultura, tudo que a gente quiser, na verdade, né? E aí, como a gente tá no clima de Copa, a gente quer falar de Copa agora. João, vamos para o nosso simulador? Vamos embora. Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Vamos escolher em todos os grupos primeiro os primeiros e segundos e depois a gente decide os 8 terceiros lugares, certo? Aqui, Certíssimo. a Coreia do Sul, acho que dificilmente passa. Essa seleção é horrível. Teve um amistoso com o Brasil recentemente também. Estevão, infelizmente, não vai para a Copa, mas deitou nos caras. Aqui eu acho que é México em primeiro. E aí eu fico entre E África África e do Sul em República Tcheca, segundo. E aí? Eu colocaria a África. Eu colocaria a África do Sul Então, em segundo lugar. show. Esse bolão aqui a gente vai bater depois no final da Copa, né? Se a gente fechou ou não. Certamente. Grupo B também tem um host aí da Copa: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça.
Aqui pra mim é Suíça e Bósnia. Suíça e É, Bósnia. Eu colocaria Suíça em primeiro também. é. O Catar, coitado. Não, o Catar é coitado. Galera, galera vai pegar o Catar pra fazer saldo. Ou o Canadá, porque o Canadá até hoje não tem vitória na Copa também. Tem até gol, fez o primeiro gol na Copa Certíssimo, é. passada, mas não tem vitória ainda, né? Esse grupo aí Vai ser a tá uma classificação mamata, né? mais fácil da história Da da Suíça, é Suíça. mesmo. Grupo C, aí é o grupo do nosso Brasa, como diz a camisa ali, que deu uma polêmica. Mas diga-se de passagem, a Meu camisa Deus. amarela do Brasil, eu achei muito bonita, achei foda as bandeirinhas assim no tecido. É, meu irmão, inventaram de botar um sapiroco na azul. É, é mesmo. Eu não gostei E muito. eu não estou falando da imagem que dizem que criam um satanás, eu estou falando do Do símbolo do Jordan. Jordan. Pois é, eu já não gostei muito da camisa azul porque eu não gosto de camisa com símbolo no meio, assim, eu acho esquisito. Mas, enfim, a amarela pra mim Dito isto, ficou comprei. linda. Deu a polêmica aí do Vai Brasa que tem na gola da camisa e do amarelo Canary e não Canário. Mas o do Não, Canary mas eu nem foi. me importo muito. O Brasa eu acho meio nada a ver também, é loucura de marketing aí que ninguém fala Brasa, pô. Isso aí foi uma escolha péssima aí da CBF. Depois eu queria falar das camisas, mas eu não vou falar de camisa agora. Certo, Se eu for falar de camisa agora, eu vou passar raiva, entendeu? certo. Mas o. Falando aí, né, sobre o Vai Brasa rapidinho. Contrataram uma abençoada que nem mora no Brasil, sabe? Uma abençoada que não sabe nem que a bola é redonda para fazer o design da camisa. Ela acertou em algumas coisas e errou feio em outras. Esse Vai Brasa com certeza foi fruto de chat GPT. Ah, pode ser, pode ser. Não, hoje em dia, nos dias de hoje, eu não Porque duvido não. na Copa de 2014 a camisa tinha na gola nascido para jogar futebol. É, é verdade. A de 18 tem um E foi negócio uma bem belíssima legal também, camisa. deixa eu ver aqui, é Para mim, no grupo B, Suíça em primeiro, Bósnia em segundo, sem dúvida alguma. Suíça em primeiro, beleza. Então, grupo C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Ó, eu quero ser bem justo aqui, tá? Eu acho que o Certo. Marrocos passa em primeiro, o Brasil passa em segundo. Clima de tensão agora. Rapaz, Ó, deixa eu explicar minha decisão rapaz. aqui. O Marrocos tá vindo Tá. embaçado, pô, tá vindo forte pra essa Copa. Tem o Brahim Dias do Real Madrid, Amrabat, que era o carecão lá do Catar, o volante, chegou até a ser cotado no Barcelona uma época, mas jogou muito. Tem o goleiro Bono, fora as renovações que tiveram da última Copa pra cá, que tem Hakimi, como é que quase que eu esqueço dele, Hakimi do PSG, provavelmente hoje é o melhor lateral do mundo. Então é uma seleção forte, organizada, tem um ciclo mais longo. O ciclo do Ancelotti completou um ano esse mês, agora, no Brasil. Então, o primeiro jogo do Brasil é Brasil e Marrocos. É um jogo que me assusta de verdade. Se for um empate, é um lucro para o Brasil que a gente tem hoje, certo? Então, é, pode ser que o Brasil perca, pode ser que o Brasil ganhe, pode ser que empate. Vou ficar feliz com a vitória, mais ou menos com o empate. Com a derrota eu vou ficar triste, óbvio, mas sendo bem realista, acredito que Marrocos passa em primeiro, Brasil em segundo. Porque aí depois que o Marrocos passar do Brasil, Haiti e Escócia é pra fazer saldo também. Pobre do Haiti, meu irmão. É o catar da gente, né? Aí o Haiti. É verdade. Mas e aí? Escócia eu ainda acredito num jogo, mas Haiti, infelizmente, cara. É, pois é. Dando sequência, né? Estados Não, Unidos, peraí, mas Paraguai, você fecha, Austrália. fecha comigo aqui. Marrocos em primeiro, Brasil em segundo. Ah, não, não, eu tô contigo. Tô contigo. Lúcido, né? O É, importante é classificar. faz sentido. É o que eu tô dizendo, eu acredito no saldo, né? De gol também. Eu acredito assim. Vai, Brasil perde para Marrocos 2-1
título, Mas a tá gente não ligado? perde nem fudendo pra Haiti e Escócia, velho. Não perde, mas não perde, exatamente. Então o Marrocos vai passar com 3 vitórias aí. Suave. Beleza. Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Quero ver aí você primeiro, pra depois eu dar minha opinião. Então, com certeza, eu vou colocar aqui. Austrália vai passar em primeiro. Loucura. Já discordo. Loucura. Loucura, pô, tem a Turquia. E Turquia em Que segundo. isso, pô? E o Paraguai? O Paraguai vem forte, pô. Paraguai vai comprar JBL fake lá. Vai lá comprar Não, vape. pô, pera aí, ó. Pra mim é Turquia em primeiro, Paraguai em segundo. Tá, defenda aí, Turquia em Ah, primeiro. Que eu, talvez eu mude a aqui. Turquia, aqueles motivos que eu falei, vem uma seleção jovem, com bons jogadores e disputa classificatórias mais difíceis que a Austrália, por exemplo. Eu acho muito difícil a Austrália passar. Estados Unidos, eu acho que é Certo. consenso que não passa, né? Se passar é por algum milagre muito grande ou é Algum milagre, um um afano, né? afano, ou Um afano, um roubo. a gente não sabe aí, mas pode ser que os Estados Unidos tenham tido um investimento pesado aí para essa Copa, não sei. A chegada de Messi, né? É, pode ser que novos jogadores de base tenham sido formados, eu realmente não sei. Mas acho muito difícil os Estados Unidos passar nesse grupo. Eu acho a Austrália talvez mais forte também. Mas pra mim é Turquia e Paraguai, pô. O Paraguai nas classificatórias aqui da América do Sul foi muito bem. Muito bem mesmo. E é difícil, pô. É Uruguai, Brasil, Argentina, Colômbia, Equador. Certo, eu vou então colocar Turquia em primeiro Vamos fechar, né? e eu vou decidir depois. Eu vou decidir depois se Paraguai ou Austrália. Tá, vou deixar aqui em stand-by. Grupo E. Alemanha, Curaçao, coitado. Costa do Marfim e Equador. Aqui é Alemanha e Equador, acho, sem mistério, né? É, Alemanha, Sem Equador, fofoca. Alemanha em primeiro. É, sem fofoca, sem muita boquinha, não. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, grupo F. Aqui é Holanda e Japão ou Holanda e Japão, suave. Holanda e suado, Japão, porque tem a ou eu mudo Suécia meu aí. nome. É, mas tem a Suécia aí, vem bem. Vamos deixar aqui pra Quem é o grande nome da Suécia hoje? Gyökeres, do Arsenal. Gyökeres. O cara é mesmo campeão agora, né? É, Ibrahimovic aposentou já, pai. Ah, Ibrahimovic nunca jogou bola, mano. Ibrahimovic deu 3 chutes fortes, fez 3 golaços. Craque, tá aí? Pois é, inclusive, pra mim, eu sei que tem o grupo de França, Senegal, Iraque e Noruega, mas pra mim o grupo F é o grupo da morte porque é o grupo mais equilibrado entre seleções medianas. Holanda, Japão e Suécia. No Justo. grupo I, a França desponta muito, Senegal e Noruega dá jogo bom e o Iraque é o coitado que vai sofrer, né? Mas vamos pro grupo G, antes de chegar no grupo I, né? Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia, o grupo mais bosta da Copa do Mundo. Que a Bélgica também tá Rapaz, fraca já, mas vai passar, de todo jeito. Eu acho que é Bélgica e Egito aqui. Bélgica e Egito tranquilo. Salah, né, ali. Sael, Mo Salah. Meu irmão, eu sou fã do futebol de Mohamed Ele Salah. é craque, pô. É um futebol técnico demais. Eu gosto muito dele. E sem contar também que é, ele tem toda a questão, né, de ser um jogador africano em, apresentando um grande futebol, né? Desde que ele entrou em atividade ali pelo Liverpool, ele vem sendo um destaque muito grande. E ele concorreu aí para presidente do Egito e ganhou, tá? O quê? Sério? Seríssimo. Depois você pesquisa aí. Beleza. Salah, presidente do Egito. Tão popular que ele fez a seleção egípcia. Tu lembra de uma época que teve Então, votação na França, os caras estavam votando em Mbappé? claro, se eu fosse francês, eu votaria em Mbappé também. Eu com 17 anos tava comendo casca de parede e Mbappé tava ganhando Copa do Mundo. É, pois é. Porra, é foda, né? Diga aí tu ser primo do Mbappé, pô. Primo do Endrick. Como é?
Pelo esporte tudo. Um pequeno problema técnico no final, né? É, acontece. Acontece, pô, no último grupo. Quer dizer, no No último. último grupo da análise de hoje, né? Era o último grupo. A gente vai fazer grupo H, I, J, K e L no próximo episódio. E considerações finais da Copa, né? Tanto quanto questões mais culturais da coisa, música, uniformes, esse tipo de Música da coisa. Copa é importante porque Shakira aí apareceu mais uma vez. Em 2010 foi o Waka Waka. 2014 ela teve uma também. E agora com a Dai Dai, né? Mas aí vamos comentar episódio que vem. Perfeito. Só que a gente parou em Bélgica e Egito, né? E a gente decidiu, Irã e Nova Zelândia voltam para casa. Os próximos grupos semana que vem. E aí, nessa Copa, o que que eu acho interessante é a galera se organizar. Vamos logo falar os horários aqui dos Jogos Dos do Jogos do Brasil, certo? Brasil. Sim. Nós vamos ter jogos aqui, ó, amistosos, já em clima de Copa, dia 31 de maio, semana que Já vem. já. Quer dizer, semana que vem do dia que a gente tá gravando, né? A gente tá gravando dia 23, mas é domingo que vem, dia 31. Brasil e Egito, que a gente tava falando aí, ó. A gente vai ter Neymar e Salah. Dia 6 de junho, uma semana antes da nossa estreia na Copa. E a gente estreia dia 13 de junho, às 19 horas, num sábado, contra o Marrocos. Depois teremos Brasil e Haiti, dia 19 de junho, que é numa sexta-feira, às 9h30 da noite. E Brasil e Escócia, cadê? Brasil e Escócia, dia 24 de junho, às 19 horas da noite. Então, todos os jogos noturnos, como a gente já tinha adiantado para essa Copa. Episódio que vem a gente vai falar, João, aí dos próximos grupos. A gente vai falar das músicas da Copa, novas expectativas, escalação do Brasil. A gente vai falar aí nome por nome, para que quando a Copa comece a gente já esteja antenado, né, e empolgado. Um pouco mais sobre o Perfeito. nosso podcast também, para a gente finalizar. A gente vai falar sobre tudo, como a gente já comentou, tudo que a gente quiser: músicas, Copa, anime, cultura pop, filmes, séries, qualquer coisa que vier à nossa mente, histórias de São João, histórias de carnaval. Então, estamos muito empolgados, esperamos com o apoio de todos os nossos ouvintes. E para que vocês possam nos apoiar, eu criei um e-mail enquanto a gente gravava aqui, que vai servir também para as nossas redes sociais. O e-mail é podcast@gmail.com, ppotycast@gmail.com. Então, o nosso podcast vai sair aí inicialmente em áudio. Futuramente queremos gravar em vídeo também para facilitar quem gosta mais nesse formato e a gente possa lançar outros tipos de conteúdo também. Quem quiser participar com a gente no episódio que vem, coloca aí nos comentários ou do Spotify ou do YouTube ou mande um e-mail pro podcast@gmail.com para que a gente possa interagir diretamente com vocês, ouvir quais as opiniões de vocês. Então, como a gente falou sobre Copa do Mundo hoje, mandem aí seus comentários sobre a Copa do Mundo. Então, para finalizar, Jota, manda aí pra galera a explicação do porquê o nosso nome, porquê que podcast é com Y e como foi parte do processo criativo. Bom, eu e Nicolas, a gente precisou parar um pouquíssimo, né? Um pouquíssimo, diga-se, umas 2 horas e pouco, para pensar no nome que colocaríamos, né? No nosso podcast. E vinham diversas coisas, vinham diversos nomes na nossa mente. E aí eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um brainstorming aqui. Não existem ideias ruins. Vamos pensar aqui em tudo que a gente sabe, né? Tudo que a gente tem aqui de arcabouço cultural, que lembra o estado do Rio Grande do Norte, que lembra Natal. E aí, é, nós chegamos no consenso, né? Depois de muitos nomes, nós chegamos em Potengi, Cabugi, é, coisas dessa natureza em tupi, né? E a gente decidiu por podcast, né? Em referência ao nome Potiguar, né? Que é comedor de camarão em tupi-guarani. E a gente optou em colocar o nome com Y por uma simples questão. O nome com I está sendo utilizado. Isso fez com que a gente escolhesse o nome podcast com Y.
E Isso, também tem a questão de que é a grafia original, né? Do nome Potiguar. isso, exatamente. Tem essa questão da grafia original do Tupi-Guarani, né? Então, tem a questão que o Poti com Y já estava sendo usado e por um podcast, inclusive, que não posta mais nada, e aí a gente preferiu Não são mudar essa letra. potiguares, Não não, são não se potiguares, é. criaram. A gente descobriu que não são potiguares, não entendemos o motivo, mas a gente decidiu colocar esse nome mais na nossa carinha, mais na nossa terra aqui. Então, meu grande irmão Jotinha, do, Fala comigo. ó, diretamente da Cidade do Sol. Até o próximo podcast. Valeu.